E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Professor Paulo Henrique Netinho na área. E hoje eu trouxe o início, né, de uma das matérias que mais aparecem no concurso de Geografia para discutir com vocês. Então, assim, vamos começar a falar sobre climatologia, né? Eu tenho certeza que vocês têm bastante assunto aí na internet, ou seja, eu sei que vocês têm bastante fonte de pesquisa. Então, eu sou mais uma, né, para você compartilhar, para você poder estudar, para você reforçar seus estudos. Então, assim, nunca é demais você trazer um assunto importante à tona. Então, vamos começar a trabalhar nessa primeira parte, né, das aulas, vamos começar a falar sobre elementos climáticos. Então, assim, se liga, tá? O assunto é climatologia, é um assunto muito extenso, muito complexo, é necessário muita atenção. O clima é tão importante, tá, gente, que é o único que a gente consegue ter uma previsão, ou seja, é o único que a gente consegue acertar em 85% dos casos, né, com exatidão, a questão dos fenômenos climáticos. Então, daí a gente vai falar sobre climatologia, que é um ramo das ciências naturais, né, que acaba sendo estudado pela geografia, pela meteorologia também, e justamente para esses aspectos de investigação dos fenômenos climáticos e de tanta importância, né, para vários aspectos, por exemplo, para a aviação, para a navegação, de forma geral, aérea ou marítima, eventos esportivos, eventos musicais, eventos de qualquer natureza. Então, tudo isso é muito dependente do clima. Você imagina, né, que você está preparando aí para fazer a festa do seu filho, da sua filha, do seu casamento, do seu aniversário, e você marca um dia, né, para fazer a sua festa, e de repente nesse dia chove e você faz a festa num sítio. Então, é necessário que você entenda muito bem a relação dos fenômenos climáticos. Outra coisa, a climatologia também é importante, porque você aí que planeja ser militar, se é uma das coisas que militar tem que saber, tem que se adaptar, são as questões climáticas. Então, assim, várias situações, né? Você que vai morar em uma outra cidade, você que sai de uma cidade isolada, uma cidade um pouco mais fria, você que vai sair do país, né? Então, tudo isso, né, vai ter influência, porque o clima faz parte da nossa vida, por isso que ele é um tema muito cobrado nas provas. Todas as provas, tá? Prova para professor de geografia, magistério, prova para prova para pré-vestibular, prova para vestibular, né? Prova para os concursos militares. Então, assim, é muito pedido, é muito explorado esse assunto. Então, é necessário que a gente comece, né, a entender isso a partir de agora. Bom, falando sobre o clima, é necessário que você entenda que as condições atmosféricas, ou seja, a atmosfera, de forma geral, ela tem um determinado comportamento. Um desses comportamentos, nós podemos dizer que é momentâneo, né? É o estado do ar atmosférico nesse momento, e o outro seria um padrão que é estudado. Então, nós vamos começar a falar sobre isso, né? E sobre os elementos climáticos, que é a primeira parte da nossa aula, que eu vou compartilhar na sua tela aí. Então tá. Essa primeira parte do nosso da nossa complexidade de estudos aqui, clima mundial, elementos climáticos. Então, olha só, vamos definir logo como é que seria essa questão do clima e do tempo. Primeiro, vamos falar do tempo, né, que é bem comum da gente dar o nosso bom dia no WhatsApp, né, geralmente. Bom dia, dia lindo, dia maravilhoso, né? E assim, quando a gente começa a classificar esse dia, quando a gente começa a dizer o seu estado, que tem muito a ver com o sentimento também, então nós podemos dizer que é tempo. Então, a diferença de clima e tempo é o estado do ar atmosférico. A gente sempre compara a questão da chuva, né, com dia feio, dia nublado, dia chuvoso, mas um dia feio. E a gente sempre costuma comparar um dia bonito como um dia limpo. E isso, gente, é uma questão regional, tá? Ou seja, nem todos os lugares que você, desse mundo enorme, um dia bonito vai ser um dia ensolarado. Na verdade, vai ter lugares, né, que aqui mesmo no Brasil, que um dia bonito vai ser um dia chuvoso. Vai ser um dia de alegria.
dia que as crianças vão para as ruas, né? Que as pessoas vão para as ruas, porque vai comemorar a chuva, gente. Então, isso é importante a gente dizer, porque aqui no Rio de Janeiro, né, como a gente tem chuva e sol o tempo todo, então a gente não costuma ser diferente nisso. A gente considera um dia ensolarado um dia bonito, né, e um dia feio, um dia chuvoso. Agora, se você for para Souza, na Paraíba, um dia bonito vai ser um dia que chove, né? Porque ensolarado são praticamente todos os dias do ano. Então tem muito essa questão regional sobre a relação do tempo. Então, olha só, o tempo é um estado momentâneo, é o momento. É muita questão de sentimento. Como você está hoje? Né? Estou bem, estou mal. Aí você vai fazer essa pergunta para o tempo. Como você está hoje? Estou ensolarado, estou chuvoso, estou bonito, estou feio. Então, esse é o estado momentâneo do ar atmosférico. Agora, o clima, você já se refere ao clima como padrão, ou seja, uma padronização, um conjunto de tempos, né, que vai ser estudado num determinado período de 30 anos, que é o tempo mínimo para que você possa entender o comportamento daquele lugar. Então, assim, tempo é o estado momentâneo do ar atmosférico e o clima corresponde ao comportamento médio dos elementos atmosféricos num determinado lugar durante pelo menos 30 anos. Beleza? Show de bola? Que bom. Então, não se esqueça disso. Tempo, now, o momento, o agora, o hoje, e o clima é um conjunto desses tempos, ou seja, uma padronização, um comportamento habitual desses elementos atmosféricos. Beleza? É isso. Então, falando desses elementos climáticos, eu gosto muito dessa foto muito bonita aí, que seria justamente essa questão do dia ensolarado, do dia nublado, do dia bonito, do dia feio, enfim. Tem essa condição aí que acho interessante. Achei interessante, por isso que eu coloquei essa foto aí para vocês. Bom, então, os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas. E aí, se liga, né? Elementos climáticos. O clima sem isso não existe. Então, esses elementos climáticos, eles serão o aspecto de definição desse comportamento climático que nós acabamos de falar com vocês. Então, assim, vai ser variável, um vai ter de mais, outro vai ter de menos, mas, enfim, você tem que ter a presença de pelo menos 2 elementos climáticos. Nós vamos falar agora, né, nesse esquema de padronização do clima, ou seja, da variação do clima em um determinado lugar. Então, os elementos climáticos ou elementos atmosféricos, aí você pode definir da melhor forma, variam no tempo e no espaço que te configuram como atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos, se liga, são radiação, que seria, né, vou falar disso mais à frente, mas radiação, um elemento climático, seria o comportamento em relação às regiões da Terra, temperatura, que seria a absorção de calor, né, da Terra, absorção ou não de calor do planeta, a pressão atmosférica e a umidade. E são esses elementos que nós vamos falar a partir de agora. Então, radiação, temperatura, pressão e umidade são os elementos climáticos. Vamos começar pela radiação e vamos começar a perceber uma coisa. O planeta, ele é gordinho, né, e achatado. Então, assim, ele tem uma extremidade bem longa, né? Vamos dizer assim, ele é extenso nas extremidades, ele é achatado, os polos. Então, assim, o Sol, ele não pega o planeta, né? Ele não irradia o planeta de uma forma contínua, ou seja, o planeta ele tem um eixo de 23,16 graus de inclinação, né? E é claro que essa inclinação vai fazer com que áreas sejam mais iluminadas do que as outras. Mas o que é importante você saber é o seguinte: a radiação ela pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera, e sendo que boa parte desse calor vem do Sol, tá? E a questão do Sol, ainda por cima, nós vamos dizer que é uma questão que
acaba tendo uma incidência maior no meio do planeta, que nós vamos chamar de região equatorial. E aí você vai ter essa perda de radiação à medida que você vai se aproximando dos polos. Então, assim, é só o Sol que promove essa questão da radiação, professor? Não, os seres vivos, né, também, eles, principalmente as ações antrópicas, também contribuem para essa radiação solar. Mas é claro que os seres vivos, as plantas também colaboram com essa. Seres vivos de forma geral, os organismos de forma geral. Então, assim, esses elementos naturais que refletem o calor já existem, né? Já são existentes. Então, a radiação solar manifesta-se em diferentes tons, né, como a gente está falando, né, que ainda por cima você tem um arco de radiação, ou seja, o momento em que o Sol, justamente aqui, ele vai pegar na região equatorial, né, e à medida que vai subindo para os polos ou vai descendo para os polos, essa radiação ela vai se dissipando, ou seja, vai chegar num determinado lugar que ela vai iluminar, mas não vai esquentar. Então, por isso que nós chamamos que, por isso que nós dizemos que essa intensidade ao longo do planeta contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou zonas climáticas, que vão ser medidas pela questão da latitude, aquela aula de coordenadas geográficas, da latitude e da linha do Equador e os outros paralelos, como Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então, esse é um elemento climático. Quanto mais próximo do polo, mais quente, quanto mais próximo da linha do Equador, quanto mais próximo do polo, mais frio, e quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Beleza? Então, elementos climáticos. Continuando aqui falando sobre temperatura ou amplitude térmica, então tanto faz. O que é amplitude térmica? Isso vai te dizer justamente a questão que tem lugar muito frio e tem lugar muito quente. Isso vai variar, isso vai ter uma mensuração, né, do calor da atmosfera, que é medido em graus, geralmente, né, Fahrenheit, Kelvin, sim. Mas o que a gente pode dizer? O que é o elemento climático temperatura? É a quantidade de agitação das moléculas, tá, pessoal? Ou seja, quando você está num ambiente muito quente, você está com as moléculas ali, elas bem separadas, né? Ou seja, elas vão estar bem espalhadas ali, porque o calor, né? Em ambientes, o calor, o vento, o ar, por exemplo, como a gente fala que é o estado do ar, são ar ascendentes, né? Que sobem e quando chega na região mais fria, eles descendem. Então, assim, você vai ter toda uma questão voltada para a temperatura, a gente vai falar sobre isso na aula de fatores climáticos, tá? Então, assim, eu quero que nesse momento você entenda o seguinte, olha, qual é a relação da temperatura? Por que a temperatura faz parte dos elementos climáticos? Porque você tem uma questão da agitação das moléculas, né? Que elas separadas é porque você vai estar no ambiente quente. E quando elas estão concentradas, você vai estar no ambiente frio. E isso aí vai ter uma série de variações, como altitude, como latitude, né? E outros aspectos que a gente vai conversar na próxima aula, tá? Mas nesse momento, saiba que a temperatura faz parte dos elementos climáticos. E você vai ver que vai ter regiões que vai ter uma estabilidade de temperatura e outras que vai ter uma instabilidade de temperatura. O outro elemento climático é a pressão atmosférica. E o que é a pressão atmosférica? É o peso ou força exercido pelo ar sobre a superfície, pois, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar possui massa e, consequentemente, peso. Então, isso é importante, tá, pessoal? Porque, geralmente, nós vamos ver isso também nas outras aulas, região de alta pressão, região de baixa pressão. É interessante você entender que o ar sempre vai querer fugir para uma região de baixa pressão. Sair de uma região de alta e ir para uma região de baixa. Então, olha só. Então, o que eu quero que você entenda? Que essa coluna de ar, ela vai ser maior em ambientes mais baixos, próximo do nível do mar. E vai ser menor, essa coluna de ar que eu estou falando, em regiões mais distantes do nível do mar, como, por exemplo, a Baixada Santista, que está no nível do mar, e São Paulo, que vai estar a 750 metros de altitude. A gente pode considerar assim, em questões mais altas, né? Rio de Janeiro, que está no nível do mar, La Paz, que está a 3.600 metros de altitude. Então, assim, você vai ver
que em regiões de alta temperatura você tem uma baixa pressão. E uma região de baixa temperatura, você tem uma alta pressão. E aí que você está vendo as moléculas, né? Ou seja, elas mais afastadinhas na região de baixa pressão e mais concentradas na região de alta pressão. Tá? Então, esse momento, nós podemos definir a questão dos elementos climáticos com a umidade. A umidade é a quantidade de água em sua formação gasosa presente na atmosfera. Então, assim, podemos dizer que a atmosfera, ela se tiver uma circulação boa de vapores de água, e muita gente costuma chamar essa questão aí, né, de mormaço, né? Pessoa, tá um mormaço do caramba, não tá sol, mas tá um mormaço do caramba. Provavelmente você já deve ter falado isso em algum momento. E o que é o mormaço, gente? O ar, né, e assim, os vapores de água, eles têm uma tendência de acompanhar o ar, essa subida, essa ascendência. Então, o mormaço nada mais é esse calor que se faz, né, mesmo que o tempo esteja nublado, é justamente que o ar vai estar repleto de vapor de água. Então, é por isso que você sente a sensação térmica, né, que nós chamamos de estar quente naquele momento. Então, assim, porque você tem um ar repleto de vapores de água, de gotículas de água. Então, temos, assim, a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na atmosfera, e a umidade relativa do ar, quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para chover. Deixa eu só rapidamente explicar essa questão aí de umidade relativa do ar. Imagina que você tem uma nuvem que tenha 100% de saturação. E você imagina que os vapores de água, né, vão subindo, e chega a 80%, 80% dessa nuvem, ou seja, 80% de umidade da nuvem. Essa nuvem vai precipitar, ou seja, vai chover naquele momento? Não. Nós podemos dizer que está próximo, ou seja, você tem aí 80% de umidade relativa do ar. Agora, se chegar a 100, se chegar a 110, é lógico, vai chover. Então, você tem uma questão de o que é essa umidade relativa do ar. É quando a nuvem atinge o seu ápice, né, de umidade, e essa umidade seria a quantidade de água, né, na atmosfera subindo e se concentrando, se condensando, né, e quando chega no patamar de que vai chover. Como você está vendo no desenho aí. Você tem a evaporação ou a transpiração, você vai ter o transporte do vapor, né? E aí, no caso do oceano, você vai ter evaporação, condensação e precipitação. Então, você vai ter esse ciclo desse lado, como você pode ter também a transpiração, por exemplo, na região da Amazônia. Ou seja, quando essa nuvem chega, a precipitação só precipita, né? Quando você tem essa porcentagem, que é a umidade relativa à nuvem, né? Ela chega num patamar de 100%, que aí sim ela chega no seu ápice de saturação e aí começa a chover. Então, esses são os elementos climáticos. Deixa eu voltar aqui para você. Esses são os elementos climáticos. Espero que você tenha compreendido bem. E é lógico, né? Essa é a primeira parte, gente. Tem muita coisa ainda para falar de clima. Então, fica ligado aqui. Muito obrigado. Me despeço agora. Espero que você possa continuar seus estudos. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!